Bom, acho que eu não preciso me apresentar, todo mundo me conhece aí. Então, assim, né? Big Data, né? O que é isso? Todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é na prática, né? Então, assim, vamos começar a entender que streaming, tá? Seria um tipo, uma categoria de arquiteturas dentro de Big Data, tá? Onde que eu defino como uma questão da gente poder ter ações com escala, tá? A gente pode ter ações, mas como é que a gente consegue ter ações com grandes volumes de dados? Né? Não é com um banco relacional, isso não funciona. Um banco relacional não é feito para lidar com grandes volumes de dados. Então, aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com ação, tá? Aqui tem uma diferenciação que é o seguinte, ó. Essa diferença entre data, né, que são dados, informação, conhecimento e ação. Então, por exemplo, se eu sei que 32 degrees Fahrenheit, que é equivalente para nós a 0 Celsius, tá? Então, se eu pegar puramente 32, isso é dados, né? Se eu pegar 32 Fahrenheit Celsius hoje, isso é informação. Conhecimento, eu saber que, cara, quando tá abaixo de 0 ou 0 para baixo, é bom botar um casaquinho porque vai estar frio, né? E ação, que é o que a gente importa, que a ação pode ser vista como recomendação, como conselho, como até chamada de API, como uma série de coisas, é o que importa. Então, o que eu quero chegar é sair do dado para uma ação. E a ação aqui é simples, cara, veste um casaco, entendeu? Então, assim, a essência de streaming é, cara, como é que eu tenho um volume de dados imenso e como é que eu tiro ações desses volumes de dados? E aí tá o valor. Tá? Então, essa é a essência do streaming. Então, assim, para vocês terem uma noção de números, tá? Stream também pode ser em inglês traduzido para riacho, para córrego, né? E aí, na verdade, não é um riachinho, é uma inundação de dados. Então, aqui alguns dados para vocês terem noção. Por exemplo, o Netflix tem a 1,2 milhões de eventos por segundo, tá? Isso dá 750 bilhões de eventos por dia. O LinkedIn tem 500 bilhões de eventos por dia. O Netflix ingere cerca de 100 bilhões de eventos por dia. O Netflix o LinkedIn, desculpa, cerca de 2,5 trilhões de eventos por dia e 1 petabyte de dados de streaming. Quando eu estou falando em gestão, leia-se Kafka, pessoal. O pessoal está ingerindo no Kafka esse volume de dados, tá? Então, falando um pouco mais de histórico, né, antes da gente entender o streaming, a gente precisa entender um pouco as tecnologias que vieram antes e por que a gente foi parar no streaming, tá? Então, em 2008, a Yahoo criou uma coisa chamada Hadoop, tá? Hadoop baseado em Java. Então, basicamente, ele tinha uma stack lá, que ele tinha um file system, tá? E o Hadoop tinha o mesmo problema da Oracle, que tudo era nomeado como Oracle, então era meio confuso, né? Mas, assim, o HDFS é um file system. Em cima desse file system tem um cluster que gerencia a stack inteira, que é o Yarn. E aí eu tinha um banco de dados similar ao Cassandra, que é o HBase. Eu poderia colocar modelos de programação em cima. O MapReduce foi o primeiro modelo que surgiu, tá? Depois surgiu o TES, que é um modelo de processamento de grafos, e o Spark, né, que a gente conhece em Java Scala para processamento de streaming. Mas isso veio bem depois. Aí foi mais uma forma de adaptar o Hadoop para processar streaming. Originalmente ele não suportava streaming e ele fazia batch. E aí o Ambari provendo segurança, o Hive provendo metadados, e na esquerda a gente tem ferramentas como o Zookeeper para servir de utilitário para o cluster, poder fazer o cluster funcionar, e o Airflow, que serve para a gente fazer pipelines, né? Qual era o grande problema do Hadoop? Não é o fato de ser escrito em Java, tá? Muitos podem estar pensando que é isso, mas não é esse o problema. O problema do Hadoop é que ele era basicamente baseado em disco, tá? E disco é muito lento. Depois, pessoal, em 2011, alguns anos depois, surgiu o Storm no Twitter, tá? E o Storm pode-se dizer que foi o primeiro framework de Big Data de streaming, tá? Que começou a sair de batch. Então, essa solução ela foi feita em Clojure, então isso é bem interessante, né? Clojure é uma linguagem funcional em cima da JVM. E o Storm, ele usa o Zookeeper também para coordenação. O grande problema do Storm é que ele tinha o que a gente chama de SPOF, né, que é Single Point of Failure, ali em cima do Nimbus, que é o Master Node. Então, ele era um single node, então era muito fácil ter uma falha e afetar o cluster inteiro. O Storm trabalhava com a ideia de sprouts and bouts. Então, aquelas torneirinhas são os sprouts, que basicamente são fontes de dados,
né? Então você vai ler dados de algum lugar e aquelas gotinhas com relâmpago ali são os bolts, né? Que basicamente tu faz o teu processamento. Esse pattern depois ele foi refinado, tem outros nomes, mas tudo que a gente tem de streaming, aqui a gente já pode ver que já são quase 10 anos, né? 9 anos de história, deriva muito dessa ideia. Um outro problema do Storm é que, por ser feito em Clojure, ele era um pouquinho mais lento, tá? Então, isso aí depois eles acho que eles estavam considerando migrar ele para Scala. Eu acho que eles acabaram até criando um outro framework que é o Heron, que foi feito em Java aí no caso. Né? O Clojure, no final das contas, é Java na JVM, mas não é Java como linguagem. Bom, e aí, pessoal, com o surgimento do Storm, tá, que é o framework do Twitter, surgiu uma arquitetura de Big Data, uma arquitetura de streaming, a primeira arquitetura de streaming, chamada de Lambda Architecture. Esse Lambda é outra ambiguidade, não tem nada a ver com o Lambda da AWS, não tem nada a ver com o Lambda do Java 8, tá? Qual é a moral disso aqui? Basicamente, eu tenho duas arquiteturas. Eu tenho uma arquitetura para processamento em batch e eu tenho uma arquitetura para processar near real time, que é chamada de speed layer. Certo? Então, assim, o meu batch é muito simples. Eu vou usar o Hadoop, eu vou usar toda a stack do Hadoop para fazer processamento em batch. Então, eu vou ter dados que vão entrar, eu vou fazer ingestão no HDFS do Hadoop, e aí eu vou ter uma camada escrita em Java com MapReduce, e os resultados disso eu vou botar num Cassandra, ou vou botar num banco relacional para poder fazer query. O Speed Layer já é diferente, eu vou ler de um Kafka, por exemplo, só que daí, em vez de usar o Hadoop, eu vou usar o Storm. E aí eu vou ter um processamento new real time com dados que a gente chama de hot, né, que estão acontecendo agora. E o resultado dessa computação vou guardar também no banco relacional, num Cassandra, idealmente, tá? Só que assim, o Lambda Architecture tinha alguns problemas, tá? Primeiro problema, cara, por que eu tenho que usar duas stacks gigantes? Eu tenho que usar a stack do Hadoop e a stack do Storm. Um é de um jeito, o outro é do outro, é completamente diferente. Por que eu tenho que ter dois frameworks para resolver dois problemas diferentes? Eu não posso ter o mesmo framework para resolver isso? Para resolver esse problema, surgiu a Kappa Architecture, que resolve esse problema. Então, com o mesmo framework, eu consigo fazer batch layer e agora o speed layer chamado de streaming layer. E aí começou a surgir o termo streaming, tá? Então, basicamente, como é que essa arquitetura funciona? Eu vou ter um tópico, eu vou ter um log distribuído, eu vou ler desse log, e aí o meu framework, eu vou escolher como eu vou querer ler aquilo ali. Eu vou ler de uma forma batch, fazer processamento batch, ou eu vou ler uma forma new real time, fazer processamento stream. Mas a sacada aqui é ter o mesmo framework de processamento tanto para batch para stream. Nós já vamos falar disso. Aí o pattern final continua igual, né? Eu gravo os dados disso num Cassandra ou num banco relacional para mim poder fazer query em cima, tá? Então, pessoal, o Spark foi um dos primeiros a implementar essa Kappa Architecture, tá? O Spark surgiu em 2014. O Spark ele é escrito em Scala, tá? O Spark, para vocês terem noção, aqui em ordens de magnitude, olha a comparação dele com o Hadoop aqui, tá? Olha a diferença, tá? O que no Spark eu rodo em 0.9, no Hadoop eu preciso rodar em 110, então são ordens de magnitude aqui de diferença. Por quê? Porque é óbvio, né? O Spark ele tem um algoritmo chamado RDD e ele processa em memória, ele não processa em disco. E aí está o segredo. Então aqui eu tenho um código Scala para vocês terem um gostinho de como é que o Spark funciona. Então, basicamente, eu estou lendo um arquivo texto que pode estar no YARN, tá? Ele pode estar no Kafka, ele pode estar onde eu quiser. Então, isso é aquela parte de storage da stack do Spark na direita ali, ó. Eu posso ler um arquivo local, posso ler arquivos do HDFS, arquivos do S3, arquivos de um banco relacional, de um NoSQL e assim vai por diante. Então, na primeira linha, eu estou lendo esse arquivo, depois eu estou fazendo um flat map, tá? E basicamente splitando as linhas por espaço, para pegar palavra a palavra. E aí, cada vez que tiver uma palavra, eu estou mapeando ela para um, e eu estou fazendo um reduce para somar. Então, o que eu estou fazendo, basicamente, é um word count aqui, e eu estou salvando o resultado no HDFS também. Tá? Poderia salvar num Kafka, no banco de dados, enfim. Então, aqui a gente tem um programinha que conta palavras de forma distribuída, com alto volume de dados e altamente escalável. Depois, pessoal, vem o Flink. Apesar do Flink ter vindo depois, ele veio antes, tá? Mas como assim, Diego? Veio antes, veio depois? Bom, vocês podem ver que o Spark é de 2014 e o Flink de 2011. Só que o Spark popularizou muito antes do Flink. E o Flink ficou famoso muito depois. Por isso que eu tô botando ele depois, tá? O Flink ficou mais famoso ainda nos últimos,
eu acho que 2 ou 3 anos, porque o Alibaba comprou o Datatisans, que era o time que fez o Flink. Então, ele ficou mais popular ainda. Qual é a diferença do Flink e do Spark, tá? Bom, o Spark tem um algoritmo chamado RDD, o Flink usa outro algoritmo, o Spark é feito em Scala e o Flink é feito em Java, tá? O Flink ele é muito mais moderno e eu diria que muito mais performático, tá? Hoje em dia. Hoje em dia, o que tem de melhor é o Flink, tá? A plataforma do Kafka vem crescendo bastante, mas eu ainda acho que hoje o que tem de melhor é o Flink. Só que o Flink tem alguns problemas perto do Spark. Por exemplo, o Spark é uma quantidade muito maior, tem muito mais connectors, eu consigo programar em muito mais linguagens, como Java, .NET. Por exemplo, o Flink não tem suporte para .NET. Tem uma série de SDKs que eu consigo ter no Spark. Por exemplo, eu tenho Python, eu tenho R no Spark, eu tenho muita lib de machine learning, tá? Que aqui o MLlib, que está aqui em cima. Eu consigo fazer SQL, e aí ele vai traduzir aquele SQL em linguagem de streaming para mim, tá? Então, o Flink, nesse sentido, ele está um pouco atrás. Mas o Flink é bem interessante, tá? Ele tem um conceito de Windows, então tu consegue fazer um processamento de evento complexo, tá? É bem interessante também. Mas a pegada é bem parecido com o Spark. Bom, aqui para não deixar vocês na mão, né? Então eu tenho um exemplo de código em escala também, obviamente, com o Flink, tá? Então aqui o que a gente tem? Tu vai rodar tanto no Spark quanto no Flink, tu vai criar uma aplicação main, vamos dizer assim, e tu vai fazer um fat jar. O que é um fat jar? Tu vai fazer um jar gordo com todas as dependências da tua aplicação, e aí tu vai mandar rodar ou no Flink ou no Spark, bem como se fosse um mainframe, né? Aí normalmente a produção que a gente faz é botar isso aí para um S3. Então, o que eu tenho aqui, tá? Eu tenho esse parameter tool, que eu vou pegar os argumentos que o meu programa está recebendo, eu estou pegando o ambiente, tá? Tô setando os parâmetros que eu tenho no ambiente de execução do Flink. Eu estou fazendo o mesmo programa de word count, tá? Então, eu estou lendo um arquivo texto, tá? Estou criando um data string, que é uma das APIs do Flink. E aí, agora entra a programação funcional. Então, vou fazer um flat map, vou converter tudo para lowercase, vou filtrar as palavras que não estão vazias, vou mapear, vou ordená-las por chave e vou fazer a soma. E aí, esse resultado, esse meu word counting, né, eu vou escrever num arquivo texto, que eu estou pegando o nome do arquivo das variáveis de ambiente. E é isso daí. Bom, então, pessoal, o pattern que nós vamos trabalhar sempre vai ser Kafka para ingestão de dados, processamento ou no Spark ou no Flink. Outras opções são Kafka Streams ou Kinesis, por exemplo, e eu vou guardar meus dados no Cassandra. Por que essa composição de stack? Porque o Kafka ou o Kinesis são as soluções que a gente vai conseguir ler e escrever brutalmente. Bilhões e trilhões de eventos, como vocês viram os dados do Netflix, do LinkedIn, vai escalar. Por que o Spark e o Flink? Ah, Diego, mas por que não faça um código Java normal, que vai cair, vai agargalar, não vai escalar? Esses caras vão escalar. E por que eu estou guardando num Cassandra aqui não no banco relacional? Porque o banco relacional é gargalo. Eu posso guardar no banco relacional? Posso, mas eu vou ter problemas. Então, essa stack inteira, ela escala, tá? Então, pessoal, aqui tem um bero comparativo, tá? Para vocês terem uma noção das coisas aqui e tal. Aqui a gente tem uma ideia de latência, tá? Então vocês conseguem ver que o Flink e o Spark, a latência do Flink é bem menor, tá? E aqui tem uma comparaçãozinha bem simples, tá? De linguagens, APIs. Eu não vou perder muito tempo aqui, porque acho que eu já estou estourando meu tempo. Bom, então era isso, pessoal.